Pessoal, boa noite. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade sobre o nosso conteúdo de métodos de ordenação. Então, a gente viu o que é ordenação de dados, que é a gente fazer a permuta dos elementos que a gente tem dentro de um arranjo, no caso, dentro de um vetor, para que eles fiquem organizados de forma ascendente ou descendente, para que isso permita a recuperação da informação de uma forma mais rápida e mais eficiente. E a gente viu também nas últimas aulas a importância desses métodos de ordenação e como esses diferentes métodos podem ter um desempenho diferente dado o seu algoritmo. E dentro desse cenário ele é muito interessante para que a gente comece a fazer a análise do algoritmo que a gente está desenvolvendo. Que o mesmo algoritmo ele pode ter diferentes complexidades, ou seja, o esforço para ele resolver o problema pode ser muito diferente dada uma implementação ou outra implementação. Então, nas últimas aulas, a gente viu o que é o algoritmo Bubble Sort, ou algoritmo baseado em trocas. A gente fez a implementação do Bubble Sort também juntos. E na última aula, a gente fez o estudo sobre análise de algoritmo. Então, a gente fez ali, a gente buscou entender o que impacta no desempenho do algoritmo. Nesses algoritmos de ordenação, por exemplo, o que mais impacta é o conjunto de comparações que vai ser realizado. As trocas também impactam, mas a gente não consegue mensurar a quantidade de trocas de maneira exata, só olhando para o algoritmo, porque isso depende da massa de dados. Mas quando a gente passa a olhar para o algoritmo, a gente consegue mensurar a quantidade de comparações. Isso a gente conseguiu ver no algoritmo do Bubble Sort, que ele tem uma quantidade de comparações que ela é linear, ou seja, ela é padrão, ela não se altera. Deixa eu até abrir aqui o código que a gente estava trabalhando na aula passada. Aqui, ó, a planilhinha que a gente estava vendo na aula passada. Então, a gente tem uma constante, né? Dado uma entrada de um N dentro do algoritmo do Bubble Sort, a quantidade de comparações dele vai ser constante a cada fase. Então, na primeira fase vai ser N-1, na segunda fase N-2 e assim por diante. Tanto que a gente tem esse T de N, que é a quantidade exata de comparações para esse algoritmo a gente consegue medir, que é o N ao quadrado menos N dividido por 2. Então, no caso, para um vetor de 6 posições, eu tenho aqui, ó, 6 vezes 6, ou seja, n ao quadrado, menos 6, 30 dividido por 2, 15. Eu consigo ter isso constante. E a gente consegue olhar aqui o que impacta no crescimento dessa função, no crescimento dessa quantidade de comparações. É justamente o meu n ao quadrado aqui. E a gente viu que a gente tem algumas classes que a gente consegue enquadrar esses algoritmos, para poder falar qual a complexidade desse algoritmo. Ou seja, para que a gente consiga denotar de maneira geral qual é o esforço necessário para esse algoritmo resolver um problema. Então, aqui, como eu tenho a quantidade exata para o Bubble Sort, que é n ao quadrado menos n dividido por 2, o esforço dele de maneira geral, que a gente diz aqui na notação O, ou nessa notação assintótica, é O de n ao quadrado. Então, a classe que o algoritmo Bubble Sort se enquadra é O de n ao quadrado. Ah, mas não é n ao quadrado sempre, não é 6 vezes 6, 36, ele vai fazer 15. Isso aqui é o comportamento geral. Então, a gente tem um conjunto de classes. A gente tem O de N, O, N log de N, O log de N. Então, a gente tem algumas classes. Então, nesse caso aqui, para essa função, o que impacta no crescimento dela é o N ao quadrado. Por isso, quando se perguntar qual a complexidade do algoritmo Bubble Sort, é O de N ao quadrado. Por quê? De maneira geral, o esforço necessário para que ele resolva o problema, ou seja, a quantidade de operações dele, está diretamente relacionado ao n ao quadrado. Então, se eu tenho 6 operações, vou fazer 6 posições, vou fazer 15 operações. Se eu tiver 10, eu vou fazer 45. Se eu tiver 100, eu já passo para 4.950. Então, vocês estão vendo que esse esforço não cresce de forma linear, ele cresce de forma quadrática. Se eu tiver 1.000, não é simplesmente vezes 10. Olha lá, ó, já dá 499.500. Então, aqui, se eu colocar de 100, que é 4.950, para 1.000 elementos, então eu só aumentei em 10 vezes, a quantidade de operações não foi em 10 vezes. Então, eu saí ali de... Opa! Eu saí aqui de 4.950 operações necessárias para
499 mil operações necessárias. Então, o meu esforço cresce muito rápido. Então, essa complexidade aqui, que a gente fala uma complexidade quadrática, é uma complexidade onde a quantidade de operações que o algoritmo tem que fazer para resolver o problema cresce de forma muito abrupta, ou seja, cresce de forma quadrática. Melhor seria linear ou n logarítmica, logaritmo, que a gente vai ver alguns outros algoritmos, certo? Então, a gente viu isso até o momento. Então existe só esse algoritmo que a gente pode trabalhar? Não. Existem outros algoritmos que também se enquadram lá dentro dessa classe quadrática lá, O de n ao quadrado, porém ele tem um melhor desempenho. Então, por mais que a gente vai enxergar ali que a quantidade de operações vai ser de maneira geral a mesma, mas ele pode ter um melhor desempenho. Então, a gente viu primeiro o algoritmo de ordenação por trocas, que é o bubble sort, e agora a gente vai ver o algoritmo de ordenação por seleção, que é o selection sort. Então, a gente vai ver a lógica do selection sort e a gente vai fazer a implementação dele juntos. Vamos ver se possível hoje. Então, a estratégia básica do selection sort é o quê? Ele é um algoritmo de seleção, ou do maior ou do menor elemento. Então, eu vou ter uma sequência de elementos saindo da primeira posição até a última, e qual que vai ser o objetivo? Partindo da primeira posição, eu vou encontrar qual que é o menor elemento, por exemplo, que eu tenho em todo vetor. Pego esse menor elemento, troco com a primeira posição. Aí eu já sei que o menor está na primeira. Depois, o que eu faço? Passo para a segunda posição. Acho o menor elemento a partir da segunda posição. Pego esse menor elemento, coloco na segunda. Passo para a terceira posição. Acho o menor elemento a partir da terceira posição, troco com a terceira. E assim a gente vai fazer de forma sucessiva, até que eu chegue lá na penúltima posição, né? Porque na última não precisa, que se eu já troquei tudo, o último sempre vai ser o maior elemento. Então, essa vai ser a nossa lógica. Então, vamos entender a nossa lógica, como ela funciona aqui. Então, a quantidade de fases continua sendo n menos 1. Deixa eu pegar aqui, mudar para a canetinha. Então, sempre eu vou ter a quantidade de fases aqui, vai ser n menos 1. Igual a gente tinha no bubble sort. Então, se eu tiver aqui um vetor com 6 posições, eu vou ter 5 fases. Então, eu vou ter n menos 1 fases. Só que aí a gente vai ter algo bem interessante aqui. A quantidade de comparações, ela vai continuar a mesma. A grande diferença aqui é que a gente não vai precisar fazer tantas trocas, que é isso que a gente vai conseguir enxergar. Então, o meu índice aqui, a gente está pensando em pseudocódigo, então, vetor indexado a partir de 1 aqui. Então, o meu I é 1. Eu vou achar o menor valor a partir da posição 1. Então, qual que é o menor valor a partir da posição 1? É o 14, que é o meu índice 4. Então, o que eu vou fazer? Trocar o valor do índice 1 com o índice 4. Então, o 14 veio para o índice 1 e o 46 veio para o índice 4. Dou loop. Agora, o meu I passa a valer 2. Vou achar o menor valor a partir da posição 2. Então, qual que é o menor valor a partir da posição? Percorre. Então, a quantidade de comparações. Como que eu acho o menor valor? Tem que comparar todos. Então, tem que comparar o menor valor, eu começo no 55, né? E depois comparo com 59, com 46, com 38, até que eu vou achar que o menor valor é 27. É um índice 6. Vou trocar a posição do meu I, que é 2, com os valores que estão armazenados, né? Com o valor que está no índice 6, que é o meu menor. Então, o 27 vai vir para o índice 2 e o 55 vai vir aqui para o índice 6. Meu I passa a valer 3. O I está valendo 3 aqui, estou na terceira posição, vou procurar o menor valor a partir do índice 3. O menor valor a partir do índice 3, ele vai encontrar aqui o 38. Vou trocar o valor que está no índice 3 com o índice 5. Trocou do índice 3 com o índice 5, o 38 veio para o índice 3 e o 59 veio para o índice 5. Meu I passa a valer 4. Vou achar o menor valor a partir do índice 4. Então, é só daqui para frente. Logicamente, não faz sentido ele voltar. O menor valor a partir do índice 4 é ele mesmo. Então, vou trocar 4 por 4. Ah, mas você vai trocar ele com ele? Não vale a pena a gente fazer mais um teste lógico para ver se vale a pena trocar ou não. Esse esforço para a gente poder verificar, se for igual, eu não troco. Na maioria das vezes não vai ser igual. E eu ficar fazendo isso toda vez, o esforço vai ser maior do que a recompensa. Então, não vale a pena. Então, a gente deixa trocar ele com ele mesmo.
Depois, meu I passa a valer 5. Vou procurar o menor valor a partir do índice 5. O menor valor a partir do índice 5 é o índice 6. Vou trocar o índice 5 com o índice 6. Acabou. Por quê? Porque a última comparação que eu fiz a partir do 5 para até a última posição, que é o 6. Inverti as duas posições, o valor que está no índice 6 veio para o 5, o do 5 veio para o 6. A gente consegue ver aqui que essa lógica, chega a ser mais simplificada, ela não é tão intuitiva quanto do Bubble Sort, que é aquele algoritmo que vem na cabeça da maioria das pessoas, mas o Selection Sort, qual que é a técnica? Toda uma determinada posição, acho o menor valor a partir dessa posição. Troca. Passa para a próxima, acho o menor valor a partir dessa posição. Troca. E assim por diante. Vamos lá ver naquele visualizador nosso lá de algoritmos, só para a gente ver lá se a gente tem uma animaçãozinha para poder nos ajudar a entender melhor. Aqui dentro do nosso material, da sala de aula nossa aqui, na semana 2 aqui, vai estar as nossas aulas, né? No material, tá o material que a gente está vendo hoje, tem um conteúdo sobre análise de algoritmos, que é aquele conteúdo que a gente viu na aula passada, da terça, e um material complementar sobre algoritmos de ordenação tratando do Bubble Sort, que é também um conteúdo que a gente finalizou na terça. Dentro da semana 1 aqui, ó, no material tem... Opa! Tem um link aqui, ó, Visualgo. Esse Visualgo aqui, ele tem algumas visualizações de algoritmos. Vamos ver aqui se a gente tem um Selection Sort. Tem sim, ó, um Bubble Sort. E a gente tem aqui o Selection Sort. Então, Matheus, oi. é só uma dúvida. Então, no caso, eu sei que vai ter outro. Então, o Selection Sort não é perfeito, não é bom, não é otimizado, porque se ele tiver, vamos falar assim, que ele tem 3 números que já estão em sequência, ele ainda vai realizar a troca, mesmo que seja para o mesmo local, né? É por isso que ele não. Troca no mesmo local. Só que ele já passa a ser mais eficiente que o Bubble Sort, por Não é. quê? Porque ele vai fazer menos trocas. A cada fase, o Selection Sort ele faz quantas trocas? Uma. Por quê? Ele procura o menor elemento e troca uma vez. Para encontrar esse menor elemento, ele tem que fazer a mesma quantidade de comparações. Então, se eu estou num vetor de 6 posições, na primeira fase eu preciso fazer 5 comparações, que eu preciso percorrer todos os outros 5 elementos. Na segunda fase, eu preciso fazer 4. Na terceira fase, eu vou fazer 3. Então, essa quantidade de comparações do Selection Sort, ela vai ser idêntica do Bubble Sort. Então, o comportamento dele é o mesmo. Aonde que está a vantagem desse algoritmo? Que o Bubble Sort, a cada comparação, pode gerar uma troca. Já no Selection Sort, eu tenho garantido que a quantidade de trocas ela é estável. Eu vou ter sempre uma troca por fase. E aí que está o desempenho melhor dele. E a gente consegue ver que realmente isso faz uma diferença na hora que a gente faz uma análise empírica ali, que a gente vai medir o tempo de forma exata, isso faz uma diferença. Só que aquilo que você falou, né? Se eu tiver 2 elementos que não precisa trocar, né? Ele troca ele com ele sem a necessidade. Deixa eu gerar um conjunto de valores aqui que está com muito valor, só para a gente poder simular. Está com menos valores. Vou diminuir a velocidade aqui, só para a gente poder acompanhar. Vou dar um sort aqui, ó. Então, começou do 3 aqui, ele vai buscar o menor valor a partir do 3, que vai ser ele mesmo, né? Aí vai trocar ele com ele mesmo. Mantém ali. Agora passa para a próxima posição. Procura o menor valor a partir do 44. Era o 38, agora é o 5. O menor valor é o 5. Vai trocar o 44 com 5, ó. Agora, passa para a próxima posição. Procura o menor valor a partir do 38. Cada passagem que é uma comparação. Achou? É o 15, troca o 38 com 15. Passa para a próxima posição, o menor valor a partir do 44. Ele vai encontrar aqui, que vai ser o 36, vai trocar o 36 com o 44. Passa para a próxima posição, vai encontrar o menor valor a partir do 47. Achou o 38, troca. O menor valor agora, a partir do 47 que trocou, é o 44, trocou e aí não tem mais para onde ele ir. Então, o que a gente consegue enxergar? Ele é um algoritmo simplificado comparado com o Bubble Sort.
que a partir de uma posição, eu vou procurar qual o menor valor e vou fazer a permuta desse menor valor. Então, a quantidade de comparações, se a gente passa a olhar para ele aqui, ó, deixa eu até colocar aqui. Esse aqui é o Bubble Sort. E aqui vai ser o Selection. Selection. Vou apagar esse aqui. E deixa eu fazer a mesma coisa aqui, ó. Opa, deixa eu colocar aqui o meu valor igual a 6 para ficar da forma que estava certo. Então, se a gente pegar aqui no Selection Sort, a gente vai ter a mesma lógica do Bubble Sort aqui, ó. Então, eu tenho um vetor aqui. Se meu n é igual a 6, na primeira fase eu vou fazer 5 comparações, na segunda fase eu vou fazer 3. Qual que é a principal vantagem que eu vou ter aí? Eu vou fazer só uma troca por fase. Então, essa é a principal vantagem. Eu vou ter n menos 1 fases. Então, se eu tenho 6 elementos, eu vou ter 5 fases. A quantidade de comparação, ela é igualzinha, ela não muda. A maior vantagem que eu tenho aqui, ó, é essa. É de fazer... Não. É de fazer uma troca por fase. Então, poder fazer uma troca por fase, essa é a principal vantagem. A quantidade de fases vai ser n menos 1 fase. Então, se a gente olhar todo o comportamento dele aqui, ó, isso aqui é igual, ó. Tudo aqui é igual. Então, opa, deixa eu trazer para cá. Então, o meu T de N, ele é constante, ou seja, a quantidade de comparações é fixa, a complexidade dele é a mesma. Qual que é a principal vantagem dele? Qual que é a principal diferença? É que eu tenho uma troca por fase. Então, isso aqui é a diferença. Por quê? Se eu estou aqui na primeira posição, aqui, no 15, então eu vou procurar o menor valor. Então, vou comparar com 11, com 8, com 13, com 22, com 7. Vou achar que o menor valor é o 7, vai trocar o 7 com o 15. Então, o que o Bubble Sort vai fazendo? Cada comparação pode gerar uma troca. Aqui não vai ser. Então, a gente vai ter uma troca por fase e isso vai ser constante. Ou seja, isso não vai mudar. Eu tenho uma troca por fase que ocorre de forma constante. A quantidade de comparações também é fixa. A gente consegue calcular essa quantidade de comparações pela mesma equação, que ele segue a mesma lógica. Por que eu faço essas comparações? Para achar o menor valor. Então, ela é fixa da mesma maneira, tem a mesma complexidade. E aqui está a vantagem dele, que vai fazer uma troca por fase na hora de programar. Na hora de a gente testar ali, a gente vai ver o quanto isso dá diferença. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função aí de selecionar o menor índice. Essa função de selecionar o menor índice que a gente vai criar, eu vou passar o meu vetor a partir de qual índice e a quantidade de elementos. Então, se é a partir do índice 0, eu vou achar o menor valor a partir do índice 0. Se é a partir do índice 1, vou achar o menor valor a partir do índice 1. Se é a partir do índice 2, vou achar o menor valor a partir do índice 2. Por quê? A cada fase, eu já joguei o menor valor numa determinada posição, e aí eu sempre vou olhar daquela posição para frente. Então, essa função CellMin aqui, ou busca menor, menor, a gente pode dar o nome que quiser, ela vai receber o vetor a partir de qual índice e qual que é a quantidade de elementos que a gente vai precisar. E a estratégia que a gente vai usar é o quê? Procurar qual que é o menor elemento e a gente vai retornar o índice desse menor elemento. Por quê? Porque eu vou trocar a posição atual que eu estou, do meu i, com o índice que eu estou retornando. Por exemplo, ali a gente estava chamando de k, né, de menor, por exemplo. E a gente vai fazer a implementação dele aqui. Simplesinho. Então, vamos abrir o dev, que aí a gente pode ir fazendo juntos aí. Lá no dev, lá no algoritmo Bubble Sort, que a gente já tinha implementado antes, a gente já tinha criado uma funçãozinha para poder mostrar os elementos do vetor. A gente vai utilizar ela, reutilizar, né? E para que a gente possa ficar reutilizando algumas funções auxiliares dentro dos nossos algoritmos de ordenação, vamos criar uma biblioteca. E essa biblioteca vai ajudar a gente. Então, vou abrir lá o Bubble Sort, ele está no ambiente virtual aí para quem não tem ele. Vou abrir o Bubble Sort. E a gente vai precisar trocar aqui também, não vai? Então, essa função troca e mostra, a gente vai tirar aqui de dentro do Bubble Sort e a gente vai colocar ela dentro de uma biblioteca. Vou criar um arquivo aqui.
tem que copiar o include, stdio, stdlib, porque a gente vai precisar disso depois, stdio por causa do sprint, stdlib, porque a gente vai gerar umas coisas aleatórias depois. A gente vai gerar vetor, etc. E eu vou salvar aqui. Logicamente, salvar no mesmo diretório aí de trabalho nosso aí, que a gente vai salvar. Eu criei uma pastinha sorts, e todos os algoritmos de ordenação vão estar ali. E vou salvar com ponto .c, não, com ponto .h. E vou chamar de biblioteca.h. E aí, para mim ver se está funcionando, vou dar um include aqui também, da mesma maneira aqui. Include biblioteca.h. Vou salvar, tirei aqui, né, o mostra e o troca que a gente está usando, e vamos ver se funciona. Aqui a gente está no bubble sort, né? Quantidade de elementos do vetor. A gente tem que colocar para gerar números aleatórios aqui depois. Beleza, continua funcionando. Então, deu certo de criar a biblioteca. Então, o que a gente fez? Foi lá no nosso algoritmo do bubble sort, copiou as funções troca e mostra, recortei ela, coloquei dentro desse arquivo aqui um novo arquivo, salvei com o nome de biblioteca.h no mesmo diretório. Tive que copiar a inclusão do stdio ou stdlib que a gente vai precisar, e vim aqui dentro do bubble sort e deu um include na biblioteca.h, lembrando entre aspas, porque a gente está referenciando um arquivo do mesmo diretório, e não lá do diretório include do compilador. Beleza aí? O que a gente fez? Por quê? Como eu falei, a gente vai precisar mostrar, printar o vetor, né? E a gente vai precisar trocar. Então, para a gente conseguir enxergar isso acontecendo. Então, vamos criar aqui, a gente vai ter o include stdio.h, include stdlib.h, que aí a gente pode gerar um vetor também. A gente pode digitar primeiro para testar, né? E depois a gente pode gerar os dados do vetor também. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa função. Ali na nota de alta, como cell_min, tanto faz. A gente quer criar uma função que vai buscar o menor valor e retornar em qual índice que ela está. E aí o nome que a gente vai dar para ele não importa. Eu vou colocar aqui, ó, índice do menor, índice menor. Então a gente quer retornar um índice do menor. Então a gente vai receber um vetor, a gente vai receber o meu i, ou seja, a partir da onde, e eu vou receber o meu n, que é a quantidade de elementos. E aqui a gente tem o fim da nossa função. Então, aqui dentro, já que a gente vai buscar, né, eu vou ter que percorrer o meu vetor. Então, eu vou ter que ter uma variável aí para poder percorrer. Eu vou criar um j aqui, né? E a gente vai criar uma variável menor. O meu menor valor, ele vai ser quem? Ele vai ser o índice atual, né? Vai ser o índice do i. Então, aonde que está o meu menor valor. Então, o meu menor valor está no índice do i. Então, quando a gente passa a olhar aqui, ó, se a gente olhar, se eu quero encontrar o menor valor desse vetor, e aqui eu tenho os índices dele, ó, vamos colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu diminuir isso aqui, centralizar e mudar de cor para não confundir. Então, isso aqui são os índices do vetor. Então, eu quero achar aqui, ó, eu quero achar, eu vou começar aqui, a gente vai partir do 15, né? E eu quero achar qual que é o menor valor. Então, meu i ali, ó, meu i nesse caso, ele está saindo de 0. Então, o meu menor, ele vai ser o quê? Vai ser o meu índice 0. Ou seja, o meu vetor no índice 0. Então, a gente está fazendo o nosso menor chegar do i. Ah, por que eu não faço o menor receber o meu vetor na posição de i? Porque a gente quer devolver o índice do menor. Então, se eu quero achar o menor valor desse vetor, eu pego a primeira posição e falo que ela é a menor. E depois eu vou comparando todas as outras posições, correto? Como que a gente encontra o menor ou maior valor de um conjunto de elementos? Pega o primeiro elemento, ou qualquer elemento, né, no caso que a gente está pegando o primeiro, e fala que ele é o menor ou o maior. E vou comparando com todos os outros. Toda vez que for necessário, eu vou fazendo essa reatribuição, quando a gente precisa.
Então, isso que a gente acabou de fazer. Então, a gente está começando com o meu I aqui saindo de zero. Então, o que, que a gente vai fazer agora? Eu preciso percorrer, né? Se eu comecei com 15 como menor, para achar o menor de verdade, eu vou ter que percorrer todo o vetor. Então, a gente vai fazer um for. Aqui o controle nosso, a gente está usando o nosso J, né? Então, eu vou comparar, ó, lembra, ó, eu estou começando a comparar, o primeiro índice de comparação meu é quem? É o 15. Então, faz sentido eu comparar o 15 com 15? Não, já vou comparar ele com a próxima posição. E aí, depois que eu já colocar o menor valor aqui na posição 0, eu vou começar a comparar a partir da 1 para a próxima. Depois, vou começar a comparar a partir da 2 para a próxima. Depois, a partir da 3 para a próxima. E esse índice, que está falando aonde que eu estou no momento aqui, é o I. Então, eu vou fazer o meu J, começar a buscar o menor valor da posição de I mais 1. Isso aqui, entenderam isso aqui, ó? Eu vou começar, ó, o meu menor, no caso, é a posição 0. Então, eu vou comparar, começar a comparar 0 com quem? Com a posição da frente, cair mais 1. Agora, pensa que o meu I está valendo 1. Vou começar a comparar com o I mais 2, com o I mais 1, que vai dar 2. E assim por diante. Então, eu estou na minha posição atual, eu tenho a minha posição atual, que é o meu I. E eu vou comparar dali para frente. Então, eu vou comparar ali o meu índice de comparação para achar o menor vai ser a partir do I mais 1, certo? A partir da próxima posição. Por que não a partir do I? Porque senão eu vou comparar ele com ele mesmo, né? Não faz o menor sentido isso para a gente. Enquanto o meu J for menor que o N, ou seja, não tem por que eu chegar lá dentro da nossa... Eu vou chegar até na última posição. E J mais mais. Então, a gente vai fazer a comparação com todos os elementos. A posição que eu estou até na última posição. O que, que a gente vai fazer aqui? Se por acaso, aqui eu tenho o meu J. Ó. Então, o meu J começou de 1. Se por acaso o meu vetor na posição de J for menor que o meu vetor na posição de I, o menor vai ser quem? Vai ser o J. Então, o meu menor passa a ser 1. Depois, o meu J passa a valer 2. E aí, eu vou verificar o quê? Se o meu menor, que é o meu vetor na posição de 1, aqui, ó. Se o meu vetor na posição de J for menor que o vetor na posição do menor que a gente tem aqui no momento, né? Que no caso é 1, 8 é menor que 11. Então, o meu menor vai passar a ser o índice 2. E assim a gente vai comparando sucessivamente. Então, sempre eu vou comparar o quê? Eu pego como parâmetro o menor, ele passa a ser o primeiro elemento, e eu vou comparando com todas as outras posições. O que, que a gente vai fazer aqui, então? Então, eu vou verificar se o meu vetor na posição do J for menor que o meu vetor na posição do meu menor atual. Então, o J é quem está percorrendo todo o vetor. Então, se por acaso o vetor na posição do J for menor do que o meu vetor na posição do vetor, que é do menor, que é o meu índice aqui, a gente vai fazer a troca. E aí, por isso que a gente chamou aquela funçãozinha lá, né? Então, a gente tem que guardar lá, aí eu vou falar com que o... Desculpe, a gente vai fazer a troca depois, né? Vou fazer com que o meu menor receba um índice do J, e a gente vai retornar esse índice aí do meu menor, por fim, né? Por fim, a gente vai retornar esse índice que a gente pegou do menor. Então, o que, que a gente está fazendo aqui? A gente vai percorrer o nosso vetor a partir da posição atual. Então, se eu estou na posição 0, eu vou procurar o menor valor a partir da posição 0, ou seja, a partir da próxima posição. Então, se o meu menor está começando do 0, eu vou olhar lá do 1, 2, 3, 4, 5 até a última posição. Se eu achar, toda vez que eu achar alguém nesse percurso, que é o vetor na posição do J, se for menor que esse menor que eu tenho no momento, o índice do menor vai passar a ser quem? Vai passar a ser o meu J. E aí eu vou retornar ele. Vamos fazer só uma instância de simulação aqui. Então, vamos pensar aqui que a gente já fez um loop que já trocou o 15 com 7. Então, aqui está o 7, aqui está o 15, e o meu 7 aqui ele já está travado.
E agora eu estou começando uma nova instância aqui. Então, o meu índice que eu estou partindo é do 1, o índice do menor vai começar do 1 também, e o J meu vai começar do I mais 1. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui, que aí dá para a gente ir acompanhando junto. Tá, não, a gente vai ter que ir mudando a tela mesmo, tá ficando legal. Então, a gente quer procurar qual que é o menor elemento a partir do índice 1. Então, o meu menor começa sendo o índice 1. E eu vou comparar a partir da próxima. Então, o meu vetor na posição do J, que é 8, é menor que o meu menor, que é o índice 1? É. Então, o meu menor passa a ser agora o índice 2. Do loop, meu J passa a valer 3. Meu vetor na posição de J é menor que a posição do menor, ou seja, 13 é menor que 8? Não. Do loop, meu J passa a valer 4. Meu vetor na posição de J, 4, é menor que o meu menor? É menor que o 8? Não. Do loop, meu J passa a valer 5. Meu vetor na posição do J, que é 5, é menor que o meu menor, que é o índice 2? Não. Aí o que vai acontecer depois? Aqui a gente só vai retornar. A gente vai retornar o índice do menor, que é 2. Returne o menor. E lá no algoritmo Selection Sort, o que a gente vai fazer? Eu vou trocar o meu vetor na posição de I com o meu vetor na posição desse menor que a gente recebeu. Então, no caso que a gente iria fazer essa troca aqui. O 8 vem para cá e o 11 vem para cá. E aí já travaria o 8. Daria o loop, meu I passaria a valer 2, meu menor iria começar do índice 2 e o meu J iria começar da próxima posição aqui. Então, a gente vai procurar o menor valor daqui para frente. Quando percorrer esse aqui, isso aqui já dá para a gente ver, né? Vai ficar ele mesmo e vai fazer uma troca de 11 com 11. Então, a gente vai deixar essa troca acontecer. Deu para entender essa lógica aqui que a gente fez de selecionar o menor? Deu sim. O mesmo procedimento que a gente faz normalmente quando a gente quer encontrar o menor valor no vetor. A única diferença aqui é que ao invés de eu sair só da posição da frente, né, do menor, aqui no caso que a gente tem o i, que é esse índice a partir da onde que eu vou procurar. Então, eu não estou procurando o menor sempre a partir do começo do vetor. É sempre a partir de um determinado índice. Por quê? Porque senão a gente vai desorganizar o que a gente já fez. Agora, Ô, Matheus, oi. o I ele vai necessitar de um for também, ou ele vai crescer automaticamente nisso aí? O i, ele vai Porque ele ser vai andando para frente, né? O I, assim, andando para frente. É. Você ele entendeu o que eu quis é dizer? um parâmetro da função. Essa função aqui do índice do menor, ele vai ser utilizada pela função selection sort. Então, a gente tem a nossa função aqui, ó. Ah, entendi. Vai ter uma outra função aí que a gente vai fazer ele andar aí. Isso, para fazer o i andar. Quem vai fazer o i andar Ah, é o selection sort. Aí, o selection sort que vai receber o vetor e vai receber a quantidade de elementos. E aqui dentro, o que a gente vai fazer? Eu vou partir da posição 0, ou seja, meu i vai partir de 0, eu vou ter o meu i aqui, ó. E aí eu vou passar o i do selection sort como parâmetro para o índice menor. Então, o índice menor vai ser chamado aqui. entendi, legal. Eu vou ter o i e o meu menor, que vai ser uma variável local. A gente poderia fazer tudo dentro da selection sort, só que eu prefiro quebrar a complexidade, porque a gente tem duas funções que são bem distintas aqui. A primeira função é ter que encontrar o menor valor a partir de uma posição. A outra é o quê? É a gente executar o selection sort, que a lógica dele é simplesmente pega o menor e troca. E é isso que o selection sort vai fazer. Achar Assim, é uma outra tarefa. Então, igual nós tá aprendendo também, é bom separar por função, né? Porque você pode usar a função em outro lugar. isso. Já ia comentar isso mesmo. Justamente. A mesma coisa aqui, ó, na biblioteca. A gente tem o troca aqui. O troca a gente poderia ter feito direto no Bubble Sort. A gente fez uma função que agora a gente vai usar ela no Selection Sort também e em várias outras funções. A gente fez o Bubble Sort ficar mais simples e a gente está fazendo o Selection Sort ficar mais simples e estamos reutilizando. Show de bola. Essa é a ideia aqui. Então a gente vai ter o nosso for, que aí a gente vai percorrer todo o nosso vetor, né? Para o meu i saindo de 0, enquanto o meu i for menor que a quantidade de elementos menos 1. Por quê? Porque na hora de eu fazer o selection sort, ó,
concorda comigo? Ó, eu quero achar o menor valor a partir do zero, aí vou olhar todos. Aí depois quero achar o menor valor a partir do índice 1, vou olhar todos. Depois o menor a partir do índice 2, vou olhar todos. Depois do 3, vou olhar o resto para frente. E depois do 4, o último ponto que eu vou encontrar o menor valor é a partir do 4. Então, a partir do 4, eu encontro valor menor entre 4 e 5 e troco. Depois, não faz sentido eu deixar o selection sort bater aqui no último, porque ele só vai ter o último índice. Ele vai procurar o menor valor do 5 até o 5 e vai trocar ele com ele. Por isso que aqui, ó, aonde que eu vou chegar no selection sort vai ser até o n menos 1. Ou seja, se eu tiver 6 posições, né, índice de 0 a 5, o selection sort vai executar até aqui no 4. Entendeu? Não faz sentido. Ó. Acha o menor valor da posição 5 até a 5. É o 5. Então, acha o menor valor da 4 até a 5. Então, é a última coisa que a gente vai fazer. Beleza. E mais. Aí, o que a gente vai fazer aqui? O selection sort, ele tem algumas tarefas, né? É pegar o menor. Aí, agora, a gente já tem alguém que pega o menor pra gente, que é só chamar o quê? A função índice do menor. Vou passar o meu vetor, vou passar o meu i atual. Tá vendo? Tá vendo que agora eu vou achar o menor a partir do 0. Na hora que der o loop, vou achar o menor a partir do 1. Na hora que der o loop, vou achar o menor a partir do 2. É aqui, ó. Matheus, Oi. só para me centrar, o n é, o número, é a quantidade de números que vai ter no vetor? Isso, o n é a quantidade de elementos. Tá, valeu. Sempre vai ser. Sempre quando a gente falar n é a quantidade de elementos. Em Java, por exemplo, quando você cria um vetor, você dá um ponto length lá, ou em Python, você consegue pegar isso. Aqui em C, não tem como você pegar. Aí a gente tem que passar isso como parâmetro. Então, a gente pega o menor a partir do meu índice i, ou seja, a partir de uma posição, e só faz o quê? Troca. Então, a gente está reutilizando aqui. Quem que eu vou trocar? O meu vetor na posição do i com o meu vetor na posição do menor. Olha como a lógica do selection sort ficou bem tranquila. O que selection sort faz? Para cada posição que eu tenho, partindo da 0 até a n-1, ou seja, não vou chegar lá no último índice do vetor, pego o menor valor a partir desse índice, troco a posição, o valor que está nesse índice com a posição do menor. Pode acontecer de ser o mesmo, mas isso aqui a gente nem vai ver. E pronto. Ah, como que ele acha o menor? A lógica está aqui, ó. Então, o trabalho está o quê? Eu vou precisar ficar fazendo isso várias vezes, então é melhor isolar a lógica aqui. Deu para entender? Sim. Então, Sim. toda essa lógica. E agora a gente pode criar o nosso main, só para a gente ver funcionar, né, que a gente já está estourando nosso tempo. Vamos lá, dentro do nosso bubble sort aqui, ó. Vou copiar o main do bubble sort. E hoje a gente nem vai fazer comentado, a gente vai deixar só na mágica, a gente comenta na próxima aula. Então, aqui, estou a quantidade de dados vetor, estou lendo, alocando, estou lendo os dados aqui, o vetor lido, estou mostrando, só que ao invés de ser o bubble sort agora, a gente vai chamar o selection sort, que vai mostrar o vetor ordenado. Então, copiei e colei o selection sort aqui. Não fiz mais nada. Copiei e colei o main do bubble sort para o selection sort e mudei aqui, ó. A gente alterou aqui a chamada, né? Então, a gente está chamando o selection sort, passando o vetor e a quantidade de elementos. A única coisa que a gente alterou no main. Então, o que o selection sort faz? Para cada posição do vetor, encontra o menor a partir de um índice e troca o índice com a posição do menor. Passa para a próxima posição, acha o menor a partir dessa posição. Troca a posição do menor com ele, passa para a próxima. Então, a cada fase, o que vai acontecendo? A gente vai deslocando uma posição e a gente sabe que o menor sempre já foi para a posição anterior. E agora vamos ver se isso aqui funciona, né? Opa, tem algum erro aqui? Ah, não conheço, mostra, tá vendo? Ele xingando a gente aqui. O que faltou aqui? Include. Biblioteca. A gente criou a biblioteca bonitinho para usar ela, especialmente aqui, reaproveitar, né? No Selection Sort, e a gente não fez isso. Agora sim, ó. Vamos ver. Então, vou colocar aqui
Vamos pegar aqueles elementos que a gente estava simulando aqui, ó. Deixa eu mandar ele. Tá, deixar aqui desordenado, que aí dá para a gente ir seguindo. Ah, a gente não colocou por fase. Ah, então nem vai adiantar, não. Mas vamos digitar essa quantidade, esses elementos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente não fez os prints ainda, né? Não, vai ficar na mágica. Vai ficar na mágica. 44, 38, 5, 47, 15, 36, ó. Entrei com o vetor lido, da forma que ele foi lido, né? E depois o nosso vetor ordenado, bonitinho, como um passe mágico. Se a gente pegar aqui, ó, mandar ele ordenar, o que ele fez por trás foi exatamente isso aqui, ó. Então, pega o primeiro índice, encontra o menor a partir dele, ó. Essa busca aqui, ó, é o índice do menor. Achou o índice do menor e ele trocou ele com ele mesmo. O I agora, ó, deslocou. O I está na posição 1. Procura o menor valor, o índice do menor vai ficar aqui no 5, troca os dois. Dá o loop. O I vai estar aqui, ó, no 38, na posição 2 do vetor. Procura o menor valor, troca da posição do I com a posição do menor. E é essa lógica que a gente utilizou. Então, aqui no visual, aqui dá para visualizar bem legal o que o algoritmo está fazendo por trás. E aí, no começo da próxima aula, a gente vai colocar alguns prints aqui, para a gente poder entender que não é mágica, e a gente pode colocar para gerar uma quantidade maior de valores aí, e a gente já consegue comparar o tempo, por exemplo, entre o Bubble Sort e o Selection Sort, para poder ver qual dos dois executa mais rápido. E isso é bem legal, que no trabalho que vocês vão fazer depois de alguns métodos mais eficientes, a gente vai precisar fazer exatamente isso. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Deu para poder entender qual que é a lógica do algoritmo? Sim. A lógica, sim, deu sim. Beleza. Tem algumas atividadezinhas aqui, não precisa se preocupar com ela no momento, mas seria interessante fazer uma simulação aqui de ordenação do Selection Sort. Então, igual está nesse slide aqui, ó, que está essa simulaçãozinha, você fazer uma simulaçãozinha no Excel, que aí você consegue pensar um pouco mais qual que é a complexidade do método. Então, ele tem complexidade quadrática, O de n ao quadrado, lembra? Ele está na mesma classe do algoritmo do Bubble Sort, mas por que esse método de classificação ele é mais eficiente que o algoritmo da bolha, do Bubble Sort? Porque ele vai fazer menos trocas. Ele vai fazer a mesma quantidade de comparações, mas ao passo que o método da bolha, o Bubble Sort, a cada comparação ele pode gerar uma troca. Nesse caso aqui, ele vai gerar só uma troca por fase. Pedi para adaptar o algoritmo para poder ordenar caracteres. Então, basicamente, mudar de inteiro para char ali. Não tem muito o que fazer. E depois mudar para poder ordenar strings. Aí, esse aqui, depois a gente faz juntos em algum momento. Mas se alguém quiser tentar fazer, e aqui está a lógica lá de comparação de string. E é legal. Por exemplo, eu dou um tanto de palavra, né? Quando você usa o strcmp aqui, você já consegue saber se é menor ou maior. Acho que a gente fez algo, precisou fazer isso em algum momento. Mas dá para passar uma lista de nomes, por exemplo, ler essa lista de nomes e devolver ela ordenada. Isso é bem legal. Pessoal, então na próxima aula, na nossa aula síncrona, a gente vai comentar, vou deixar o código disponível, é importante todo mundo fazer a implementação e ir criando o código. Se der algum erro, podem pegar o código que eu vou disponibilizar, mas o ideal não é pegar o código pronto. Depois eu vou colocar ele no começo da próxima aula. O ideal é você ir digitando e ir fazendo, e qualquer dúvida é só postar lá. E se tiver alguma dúvida em geral também, pode chamar o Luiz Felipe, que ele está como monitor da disciplina, ou me chamar também, que a gente vai conversando. Beleza? Beleza.